Apocalipse, capítulo 19, versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 4 ao 19. Ao 9. 4 ao 9. Vamos ler depois, estaremos orando. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva já se aprontou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras de Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer. Ó Deus, porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de retornarmos a essa sala. Ó Deus, para Deus, como ministro do louvor da tua casa, os teus servos, cada um que se dedica, Deus, na parte da música. Ó Deus, já entendemos, já aprendemos que não é apenas cantar, mas é viver a tua palavra. Adoração é um estilo de vida, e Deus, o Espírito Santo do Senhor, nos conduz nessa noite. Ó Deus, fala poderosamente aos nossos corações. Desde já, Pai, te peço pela vida do pastor Jailton, Pai. Eu sei que o Senhor já falou no seu coração. E Deus, usa teu servo poderosamente nessa noite. Para Deus, para que possamos, ó Deus, junto com teu servo, ó Deus, nos maravilharmos na tua presença, ó Deus, e aprendendo mais da tua palavra. Assim, meu Deus, nós te oramos, agradecido por tudo, o nome que é sobre todo nome, o nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Quero só louvar junto com os irmãos, para passar a palavra ao pastor, uma canção que todos conhecem, e é o que nós desejamos ser e precisamos ser. Que o nosso Deus possa achar em nós verdadeiros adoradores que Ele procura. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi,
derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra ao pastor Jailton nessa noite. Seja bem-vindo, pastor. E a palavra está com o Senhor agora. Amém. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus nesta noite. Eu tenho certeza primeiro eu quero saber se todo mundo está me escutando bem. Eu sei que os microfones estão desligados aí, mas seria importante um retorno. Ok. Muito bem. Eu vou passar para vocês alguns slides, né? Porque acho que fica mais fácil quando a gente vê alguma coisa. Eu vou citar algumas coisas a respeito de adoração, de louvor, de engrandecimento ao nosso Deus. Essa é uma tarefa que é muito gostosa de se fazer. Né? O texto que, inclusive, a gente iria iniciar é o texto baseado na canção que o maestro cantou agora, né? Que é no livro de João. E aí, até o finalzinho, a gente vai estar citando alguns versículos, alguns textos que seriam importantes para a gente perceber. Uma coisa que eu encontrei, antes de a gente falar um pouquinho do texto, uma coisa que eu encontrei que achei muito interessante foi justamente uma classe de adoração na nossa igreja. Porque é muito... Eu, pelo menos, não tinha o hábito de ver nas igrejas uma classe de adoração, uma classe que falasse sobre a música, que estudasse e que todo mundo fosse incluído, todo mundo da adoração fosse incluído nessa classe. Eu achei muito bom, né? Perfeito. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos começar, deixa eu só tentar colocar aqui de novo, para a gente começar. Um momentinho. Ok. E aí eu queria intitular, se em algum momento estiver falhando, vocês, por favor, alguém, por favor, me interrompa, porque a partir de então, eu acho que só vai ficar a tela do slide, né? Eu vou sair de cena e vai ficar só a minha voz e a tela do slide. Então, se em algum momento falhar alguma coisa, alguém aí, por favor, me dê um toque, por favor.
Ok. E aí eu coloquei como título adoração como propósito de vida, porque na realidade adoração não é algo que pertence somente a um grupo ou um ministério numa igreja, mas é um propósito de vida para todos nós. Nós todos fomos salvos para adorar o Senhor, para servir, para engrandecer com a nossa vida ao nosso Deus. Portanto, nesse sentido, adoração tem que ser um propósito de vida. Nós fomos salvos com esse objetivo e, quando sairmos deste mundo e formos para a glória celestial, lá vamos estar adorando, vamos estar engrandecendo sempre ao nosso Deus. Por isso, essa palavra. Infelizmente, o termo adoração foi reduzido à visão de só música. Então, existem períodos na igreja. Por exemplo, esse período é o período de adoração, como se a liturgia ela fosse dividida nesse sentido. A liturgia da igreja, cada igreja tem a sua liturgia, cada igreja tem a sua forma de conduzir o culto. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Eu vim de uma igreja, a minha segunda igreja, não é a minha igreja de origem, mas a minha segunda igreja, o culto era dividido dessa forma: primeira parte, segunda parte e terceira parte, a liturgia. E aí havia sempre o seguinte, por exemplo, a primeira parte era chamada a parte inicial, eram hinos do cantor cristão. Né? Eu sou um crente um pouquinho, uma certa idade na igreja, eu me converti em 1988. Então tem um tempinho. Então, logo quando eu me converti, era essa a divisão, que muitas igrejas, inclusive, têm essa divisão até hoje. Então tinha a primeira parte, que era iniciava-se uma oração, né, uma leitura da palavra e hinos do cantor cristão. A segunda parte era justamente a parte dos jovens, né, que era a parte onde se louvava a Deus com aqueles hinos um pouco mais rápidos, por assim dizer. Né? E a terceira parte era dita a parte melhor, que era a parte da pregação. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que a forma como as pessoas estavam dividindo o culto era estranha, diante do que eu aprendi na Bíblia. Na realidade, o culto, apesar da gente dividir em liturgia, por sermos humanos, todo culto é de adoração a Deus. Mesmo quando é um culto de doutrina, mas o objetivo é adorar a Deus. Então, todo culto já está dizendo isso, é uma celebração em adoração a Deus. Então, todo culto, de forma geral, é em adoração, em louvor, em engrandecimento ao Deus que é todo-poderoso. Existe uma importância muito grande, antes de você ser um adorador na igreja, você precisa ser um adorador em casa. Você precisa ser um adorador de você para você mesmo com Deus. Por isso, a importância do culto pessoal, a importância daquele momento, aquela hora tranquila, aquele momento que você tem que ter o seu a sós com Deus. Não adianta nada você ir para a igreja orar sem ter o seu momento com Deus, sem ter o seu a sós com Deus. Para mim, isso é essencial para aquele que se diz verdadeiro adorador. Você precisa ter esse momento de comunhão. Jesus, ele tinha esse momento de comunhão com Deus. No momento em que as pessoas estavam, às vezes até muito cansados, ele deixava um momento até de descanso, para de madrugada, principalmente. Por que de madrugada? Jesus adorava a Deus de madrugada, Jesus ia buscar a Deus de madrugada. Qual era a razão? Existe um cantor que dizia que de madrugada a fila é menor. Acho que é Cícero Nogueira. Ele dizia, de madrugada a fila é menor. Nesse sentido, a gente precisa entender. Não existe fila para adorar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, não há fila. É claro que no silêncio da madrugada é mais fácil você se concentrar. E era por isso que Jesus ele resolvia sempre estar diante de Deus no silêncio da madrugada, porque era um lugar que ninguém o perturbava. Ele poderia se afastar, ele poderia ficar a sós com Deus, porque ninguém o perturbava. Então, nesse sentido, você precisa tirar um tempo para ter o seu a sós com Deus, a sua hora tranquila, o seu momento com Deus. Cada um tem o seu horário. Por exemplo, existem pessoas que tiram o seu a sós com Deus 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, outras
4 horas da manhã, 3 horas da manhã, cada um tem seu momento a sós com Deus. Outros têm seu momento a sós com Deus no finalzinho da noite. Então, cada um escolhe o seu momento, mas que todo mundo precisa ter o seu momento com Deus sozinho. Judson dizia o seguinte: quem negligencia a leitura da Bíblia nunca será um adorador, ou um bom adorador. Portanto, esse achego à palavra de Deus, geralmente eu prego a respeito da Bíblia, eu fico sem entender como é que uma pessoa que tem tanto tempo de crente ainda não leu a Bíblia toda. E aí vem várias desculpas com relação a isso. Não, mas pastor, não precisa ler a Bíblia toda, precisa. Você precisa ser comunicado por Deus de tudo que está lá no texto. Houve um cuidado muito grande para se escrever os 66 livros para que você pudesse ler. Quantos outros livros a gente já leu do início ao final? E geralmente a gente fica até pensando, mas pastor, é grande demais, são 66 livros, você vai ler um de cada. Você precisa aprender a ter esse contato com Deus lendo os livros. Mas talvez você diga, mas eu não entendo tudo que está na Bíblia. Bom, nem eu. O fato de eu ser pastor não significa que eu entenda tudo. Então, se você olhar a minha Bíblia, você vai ver que, vez por outra, tem uma interrogação em um texto, porque eu não consegui entender muito bem a Bíblia, e nem por isso eu vou deixar de ler. Então, dedique-se à leitura da palavra de Deus. Dedique-se a estar meditando na palavra do Senhor. Se você deseja ser um adorador verdadeiro, precisa desenvolver um relacionamento com Deus e amar essa palavra. Desenvolver um relacionamento com Deus significa... O que é relacionamento? Relacionamento talvez seja uma das coisas mais difíceis do mundo, porque dependendo de quem seja a pessoa. Então, você casou, você vai achar que talvez o seu casamento seja aquela questão de felizes para sempre, mas relacionamento tem problemas, tem dificuldades. Às vezes eu digo uma coisa, minha esposa entende outra, meu filho entende outra, e aí há um problema com relação a isso. Então, todo relacionamento pode ser problemático. Mas o relacionamento com Deus é algo que deve ser prazeroso. O relacionamento é aquele nosso dia a dia, é a conversa, o envolvimento com o Senhor. O Salmo 119, versículo 1, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da lei do Senhor. E aí a gente pode passar um bom tempo falando sobre esse tema aqui, o que é adorar. Talvez alguns achem ser muito fácil. O que é adorar? E aí o maestro estava falando justamente sobre isso logo no início, porque tem pessoas que acham que adorar é louvar a Deus, é pegar um violão e começar a cantar. E cantar não é adoração, é uma forma de adoração. Quando você louva a Deus, é uma forma de adoração. E talvez eu diga uma coisa agora que algumas pessoas fiquem até pensativas e acham que eu... Porque, assim, quando você vai adorar a Deus, há pessoas que acham que, não, Deus recebe de todo jeito. Alguns anos atrás, um irmãozinho chegou, pegou um cantor cristão, e aí pegou a palavra, e pediu para louvar, e aí disse assim, eu não ensaiei, mas é para Deus, como se isso fosse uma coisa assim, normal, natural. Você não ensaia, você não se prepara, mas como é para Deus, vale tudo. Como é para Deus, a gente tem que fazer de todo jeito? Não, tudo merece um preparo. Para Deus, a gente tem que fazer com perfeição, ou pelo menos com atitude de perfeição. Existem muitas pessoas que vão, por exemplo, digamos, domingo, vamos adorar a Deus. Vamos ensaiar. E aí você não ensaia, não se prepara. Já sabe, é uma música que você... Eu já participei muito de Ministério de Louvor, e muitas vezes, do ministério que eu não estava participando, alguns diziam da seguinte forma, não, a gente já cantou ela domingo, a gente vai cantar de novo, não precisa ensaiar. Então isso é um erro, Mesmo aqueles que têm
que têm uma segurança, uma grande segurança, precisam ensaiar sim, porque não é para o mundo, é para Deus. E veja, para o mundo, eu vejo as pessoas se desdobrando, passam uma tarde inteira, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias inteiros, ensaiando para que seja perfeito. Mas quando a gente vai fazer para Deus, vale tudo. E eu acho que não é muito bem por aí. Né? A gente tem que fazer com perfeição, com excelência, porque é para Deus. Então a gente vai ver aqui também algumas formas de adoração. Né? E uma das formas de adoração é essa forma que eu falei agora, é louvar. Né? Louvar, no sentido de agradecer a Deus. E aí podemos louvar cantando, orando, escrevendo, dançando e muitas outras formas. A gente pode fazer de diversas formas. Por exemplo, você pode louvar a Deus. Tem pessoas que têm a habilidade de fazer hinos, fazer música, né? Fazer poesias. Outras têm a possibilidade de recitar poesias. Uma coisa é você ler uma poesia, outra coisa é você recitar. Nós temos uma irmã, ela já faleceu, ela conseguia fazer uma recitação de poesia, eu ficava maravilhado, mas ela depois dizia assim, minha memória é ruim. Não, na realidade não existe memória ruim. Existe o quê? Existe o fato de que você não exercita a sua memória. Então, quando você exercitar a sua memória, você vai perceber, a não ser que você tenha um problema neurológico, você vai perceber que a sua memória é boa assim, não é? Um outro exemplo, nos meus anos iniciais de vida cristã, na igreja, era quase que obrigatório. Você vai no culto de oração, vai fazer um pedido de oração, você tinha que recitar um versículo bíblico, não era ler, era recitar um versículo bíblico. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade com relação a isso, porque as pessoas não decoram mais textos bíblicos. Tirou a Bíblia da pessoa, a pessoa não sabe mais. E nem decora o endereço do texto. Às vezes você até decora, o Senhor é meu pastor. Fica onde isso? É no Salmo. Que Salmo? Aí você não sabe o endereço do texto. E é importante isso. Não é? Isso é uma forma de você engrandecer o nome do Senhor, porque você está se dedicando a fazer aquilo que o Senhor manda você fazer. Uma outra forma é estudar a Bíblia. Né? É uma outra forma de engrandecer, uma outra forma de você louvar ao Senhor, é você estudar a palavra de Deus. Estudar não é ler. Né? A imagem aí está mostrando uma Bíblia riscada, e uma das coisas que eu gosto muito de olhar quando eu vejo um crente, né, que eu olho a Bíblia dele e que eu vejo a Bíblia limpinha, sem nada arriscado, tem pessoas que acham que isso é muito ceboso, né? Mas não é. Não é. É uma forma de você estudar a palavra de Deus. Risque a sua Bíblia. Se você tiver condição, uma outra coisa muito importante, se você tiver condição, não fique com uma Bíblia só. Você pode até usar, mas não fique com a Bíblia só ano após ano. Compre outras Bíblias, compre Bíblias de estudo, procure estar buscando, servindo a Deus, mas utilize outros tipos de Bíblias também, porque aí você vai se acostumando primeiro, vai se acostumando com outros tipos de Bíblia. Tem pessoas que quando você toma a Bíblia dela, ela não consegue mais fazer mais nada, porque está tudo marcado na Bíblia dela, e aí ela não sabe mais de nada. Por isso, é importante que você compre. Eu coloquei no meu coração comprar, pelo menos, comprar uma Bíblia por ano. Eu tenho muitas Bíblias, parei um pouquinho, mas eu tenho muitas Bíblias que eu comecei a ler. Eu não li todas as que eu comprei, porque são muitas, mas eu estudo com a maioria delas, além de a gente ter hoje uma coisa que é a internet, que tem todo tipo de Bíblia, por exemplo. Né? Eu tenho um programinha, um aplicativo no meu celular, que ali eu devo ter mais de 50 Bíblias diferentes. Né? Então, estudar a Bíblia é muito importante. Então, quem adora a Deus quer conhecer mais e mais acerca de sua palavra. E aí você tem a facilidade de você ler. Né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade de leitura por conta do tamanho da letra, já tem uma Bíblia com letra gigante e assim por diante. Uma outra forma de adorar a Deus é pela obediência, e esta é uma das principais formas, se não a principal forma de adoração. Né? Adorar a Deus através da obediência.
Guardar seus mandamentos e aplicá-los à vida diária significa se submeter à vontade do nosso Deus. Isso é importante. É buscar a Deus através da sua vontade. E aí eu coloquei uma imagem dos 10 mandamentos. O texto está em hebraico, mas eu quero que você pare e pense um pouquinho sobre essa questão dos 10 mandamentos. Né? Na realidade, a forma como esses mandamentos estão dispostos não é exatamente da forma correta. Você perceba que tem 5 de um lado e 5 do outro. Na realidade, é 4 de um lado e 6 do outro. Né? Os 4 primeiros mandamentos, eles se referem à sua... E eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso um pouquinho depois. Mas os 4 primeiros mandamentos se referem à tua ligação com Deus, diretamente com Deus. E os 6 outros mandamentos se referem à tua ligação a você e o próximo. É uma coisa muito interessante, por quê? Porque na minha adolescência, enquanto católico, né, eu aprendi numa coisa chamada catecismo, na Igreja Católica, eu aprendi os 10 mandamentos, além de outras rezas, né, que a gente aprende lá. E nas igrejas evangélicas, a gente não tem isso, a gente não aprende os 10 mandamentos. Se você perguntar aí a grande maioria dos crentes, me cite aí os 10 mandamentos. Não sabe. Não sabe, simplesmente não sabe. E é uma coisa que a gente precisa aprender, talvez até decorar os 10 mandamentos. Tem uma disciplina que eu dou no seminário, uma das disciplinas que eu dou no seminário, no ITEBS, chama-se Ética do Decálogo, ou seja, a ética dos 10 mandamentos. E lá a gente estuda cada um dos mandamentos, um por um, do primeiro ao 10º mandamento, um por um, mostrando a importância da obediência à palavra de Deus e a questão da aplicabilidade desses mandamentos na vida. De forma geral, a gente não consegue seguir os 10 mandamentos, mas a gente estuda eles para entendê-los e ver se pelo menos a gente chega perto de alguns desses mandamentos. A outra forma de a gente adorar a Deus é rejeitando o pecado, porque Deus odeia o pecado. Quem realmente se dedica a adorar o Senhor e continua na prática do pecado, entristece o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar lutando contra as forças do inimigo. Precisamos estar lutando contra o pecado. Então, essa é uma outra forma de a gente adorar a Deus e servir ao Senhor, rejeitando as entradas de Satanás na nossa vida. Né? E isso, é claro, isso aqui é um aspecto que a gente passaria muito tempo para aprofundar. Uma outra forma é amar os outros. Gente, o sacrifício de Jesus foi muito grande. O sacrifício de Cristo foi muito grande e a gente precisa pensar nisso. Então, quando ajudamos uns aos outros, e a Bíblia fala muito sobre essa questão de mutualidade, uns aos outros, é mutualidade. Em amor, adoramos a Deus. E Deus ama a todos. E Deus é amor. E a única forma de eu dizer, ou de demonstrar que amo a Deus, é amando o próximo. Não existe outra forma. Amar a Deus amando o próximo. É a forma, podemos dizer, material ou física de dizer que amamos a Deus. É amando o próximo. Jesus mesmo disse que não existe maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Jesus fez isso. Né? Ele demonstrou isso. E nós precisamos fazer isso também, com certeza. A outra forma aqui, e a última pelo menos os que eu citei, é o fato de você ir à igreja. Porque há pessoas que acham, nesse tempo agora, é bem complicado, porque estamos no período de pandemia, e aí é bem complicado. Mas tem muita gente que acha que dá para você servir a Deus tranquilo em casa. Mas é muito complicado servir a Deus sozinho, né? Então, na igreja a gente adora, todo mundo junto, de várias maneiras. E aí eu coloquei essa adoração vertical e a adoração horizontal justamente por isso. Porque a adoração vertical, ela tem
ela tem o viés dela é uma adoração direta a Deus. Essa é a adoração vertical. Ela tem a temática dela é uma adoração direta a Deus. Já a adoração horizontal, pensa na cruz. Né? Pensa na cruz. A adoração horizontal, ela tem a ver com adorar a Deus juntamente com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Adoração vertical. Aí lembra dos 10 mandamentos novamente. Né? Os 4 primeiros mandamentos é a adoração vertical, diretamente para com Deus. Por isso, Jesus ele traduz os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Então, os primeiros 4 mandamentos, eles dizem amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 6 mandamentos é a adoração horizontal, e ao próximo como a si mesmo. Portanto, a importância muito grande de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Daí você lê a primeira epístola de João, aí você vai ver quantas vezes você vai ver a palavra amor, quantas vezes ele vai nos tratar como filhinhos, né? Isso é extremamente importante que você tire um tempinho, acho que são 5 capítulos pequenininhos, a primeira carta de João, você vai ler tranquilamente, né? De uma tirada só, você lê tranquilamente. Ontem à noite, por exemplo, eu estava fazendo uma leitura, anteontem, por exemplo, estava fazendo uma leitura rápida, e aí eu li 1 Timóteo, 2 Timóteo, são textos pequenos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, as cartas pastorais, e aí li 1 João, 2 João, 3 João e Colossenses, de forma rápida, né? Basta você sentar, parar um pouquinho para ler, e aí você vai colocar amor, né, no seu coração em relação ao texto bíblico, a importância do texto bíblico. Isso é muito importante. E aí vamos pensar um pouquinho sobre esse verdadeiro adorador que a gente citou lá no início. Né? O que é o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele que o Senhor está procurando. Deus está procurando pessoas que adorem a Ele em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro adorador. Então, o verdadeiro adorador, ele não escolhe ambiente para adorar. Ele vai adorar onde quer que ele vá. E como é que ele vai adorar? E aí eu vou dizer para você, de novo, quando eu digo adorar, sempre vem na mente cantar. Não é isso. As pessoas precisam olhar para você e ver em você a adoração como estilo de vida. Você é o retrato, você carrega em si o DNA de Deus, então você é o retrato. As tuas atitudes demonstram quem você é, o quanto você é de Deus e o quanto você não é de Deus. Então, onde quer que você vá, no seu trabalho, na rua, na escola, na igreja, em sua casa, onde quer que você vá, você precisa demonstrar que você é verdadeiramente um adorador, independente de onde você esteja. Saiba que existe uma nuvem de testemunhas que estão observando você onde quer que você vá. Você pode imaginar, não tem ninguém aqui, mas sempre vai haver alguém que conhece você. Sempre vai haver alguém que conhece você. Por isso não existe nada oculto. O Senhor Jesus ele vai falar a respeito disso. Não existe nada escondido. A segunda coisa a respeito do verdadeiro adorador é que ele não se cala diante das dificuldades. As dificuldades fazem com que ele cresça. Tiago vai falar a respeito disso. Tiago vai dizer que é bom quando acontece. Você tem que dar glória a Deus quando acontece tribulação, quando acontece dificuldade. Por que ele fala isso? Pela necessidade que a gente tem de crescer. A gente cresce, não é nas coisas boas, diante das coisas boas. A gente cresce diante das dificuldades. Então, não se cale. Louve a Deus, engrandeça ao Senhor, adore ao Senhor diante dos problemas, diante das dificuldades. Deus estará com você, com certeza. Basta que você realmente não se fale e não se cale. Adore a Deus através da sua vida, diante dos problemas. As pessoas vão olhar para você quando você estiver... Não é que um crente não fique de cabeça baixa. Às vezes acontece. A tribulação é tão grande, os problemas são tão difíceis, e aí a gente tem uma dificuldade enorme, né, de levantar a cabeça. Mas levante a cabeça. Quando tudo
parece perdido, já dizia Tênia na sua música, quando tudo parece perdido, quando tudo parece não mais ter solução, Deus do trono se levanta, olha só que coisa linda, né? E estende a sua forte mão. Então, quando você, diante de Deus, você se coloca diante de Deus, e você vê que Deus, ele olha para você. Quando você achar que ninguém está olhando para você, Deus vai estar olhando para você. Já falava aquela imagem pegadas na areia. Né? Já nos diz isso. Terceira coisa é que o verdadeiro adorador, ele não se preocupa com as críticas. Aí eu vou colocar uma coisa que eu acho muito importante. Porque, de forma geral, quando alguém nos critica, acontece duas coisas. Se for uma crítica que a gente chama de crítica positiva ou crítica construtiva, crítica é crítica. Seja ela construtiva ou não, é crítica. Né? Crítica construtiva ou destrutiva, você precisa entender que é crítica. Então, quando alguém chega para você e te critica, e se você acha que essa pessoa não tem razão, não é? Porque às vezes a gente diz, não, mas eu sempre tem uma defesa em relação a isso. Mas aprenda com a crítica. Não rechace a pessoa que te critica. Sempre vai haver uma razão com relação àquela crítica, porque você não é perfeito. Jesus foi criticado, mesmo ele sendo perfeito. Então, por que você não vai ser criticado? Mas não se preocupe com as críticas, mas cresça com elas. Quando alguém fizer, alguém disser, alguém falar alguma coisa, você precisa crescer com aquilo. Não é colocar aquela crítica na tua mente, e tem gente que nem come quando é criticado. Às vezes você solta alguma coisa no Facebook, no WhatsApp, ou sei lá, nas redes sociais, e aí você tem uma dificuldade muito grande, porque por causa daquela frase que você soltou, alguém criticou você. E aí você fica com a vontade de esganar aquela pessoa porque ela lhe criticou, e aí a primeira coisa que você vai fazer é bloquear essa pessoa da sua rede social. Talvez resolva, talvez não, mas isso não deixou de haver a crítica. Aprenda com as críticas. Deixa eu só contar rapidinho uma historinha para vocês. Na década de 90, eu gostava muito de cantar na igreja, e aí eu pedi a oportunidade para cantar. E aí foi baseado num salmo. Né? Eu gosto muito do livro dos salmos, então tinha uma música na época, e aí eu comecei a cantar aquela música. E tinha uma pessoa na frente, segundo banco, creio eu, e eu lá na frente cantando, essa pessoa no segundo banco, bem quase um pouquinho de lado de mim. E enquanto eu cantava, essa pessoa estava zombando de mim porque eu estava cantando. Eu não estava desafinado, é porque a música era uma música meio que egípcia. E aí, para algumas pessoas, a música era estranha. E aí essa pessoa começou a rir. Veja o quanto isso incomoda alguém rindo enquanto você está cantando. A vontade que você tem é parar de cantar. Mas eu cantei a música até o final. Mas eu estava começando, eram os meus primeiros dias de vida espiritual. Então era muito complicado para mim ter uma crítica daquela de uma pessoa que já estava na igreja há muito tempo. Mas isso você vai enfrentar. Não tem como, a gente vai enfrentar. E veja que isso me marcou, tanto é que hoje eu estou contando isso para vocês, quase 30 anos depois. E isso marcou. Então, se você desafina, se de repente lá no teclado, você dá um probleminha lá no teclado, ou no violão, qualquer coisa desse tipo, e alguém lhe faz uma crítica, primeiro você tem que pensar que você não está ali para agradar ao homem, você está ali para agradar a Deus, para servir e engrandecer a Deus. É esse que é o primeiro objetivo. É por isso que tem muita gente que diz, não gostei do culto hoje. Como assim você não gostou do culto? O que é que houve para você não gostar do culto? Na minha cabeça isso é muito estranho. Não gostei do culto. Bom, o seu culto foi para quem? A sua celebração foi para quem? Não se preocupe com a celebração do outro. É a sua celebração. É o culto que você oferece a Deus. O que é que você ofereceu a Deus? Isso sim é o mais importante.
A quarta coisa, quarta e última desse ponto aqui, né? O verdadeiro adorador, ele procura sempre se aperfeiçoar. Sempre se aperfeiçoar. Eu estou dando aqui uma dica de um filme que eu assisti há algum tempo, né, que eu acho que é muito bom. Você procura lá Em Busca da Perfeição, que é um filme assim tranquilo, né? Falando a respeito disso, eu acho que não é um filme gospel, mas é um filme que fala muito sobre essa questão de se aperfeiçoar. Então, quem já assistiu sabe, né? Quem não assistiu ainda, procura aí, que você vai encontrar com certeza. Eu tenho um canal no Telegram e lá também eu tenho alguns filmes, algumas coisas. Para mim, o Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, então eu tenho um canal já faz uns 4 anos, eu acho. Aliás, eu tenho vários canais no Telegram. E aí, para quem não tem o filme, depois fale comigo, porque eu envio para você. E você baixa lá no seu computador, no seu celular. De preferência no seu computador. Instala o Telegram lá no seu computador e aí você vai ter muita coisa. Então, aperfeiçoamento, por quê, queridos? Por que a gente deve se aperfeiçoar? Porque é ordenança de Deus, a gente não pode ficar naquela mesma coisa. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, uma nova vida, com uma nova roupagem. Engrandeça o nome do Senhor com a sua vida, diante de Deus, glorificando e exaltando o Senhor, se aperfeiçoando cada dia mais. Porque aí no mundo, por exemplo, eu vejo pessoas e mais pessoas se desgastando com o Enem, por exemplo, né, estudando, mas quando é para Deus, parece, para Deus não tem uma recompensa. Gente, a maior recompensa é para Deus, você vai ter a vida eterna. A vida é eterna. O Enem passa. O seu trabalho vai passar. O seu dinheiro você não leva. Mas aquilo que você faz para Deus permanece para sempre. Então, glorifica e exalta ao Senhor com a tua vida. Isso é uma questão de curiosidade, né? Eu já acho eu creio que cada um de vocês já deve ter tido essa curiosidade de como era a adoração na igreja primitiva e como era a adoração alguns anos atrás, né? De forma bem importante entender isso. Não se sabe exatamente como era a adoração da igreja primitiva. A gente tem pouca coisa que fale detalhes sobre como era a adoração, a liturgia. Então, não há muita coisa a esse respeito. Mas existe um livro chamado Didaquê, que ele fala alguma coisa a respeito disso. Então, inclusive, eu sugiro a vocês, né, que ele tem em PDF, eu tenho esse livro em PDF. Era um livro que fala justamente sobre essa questão do dia a dia, da doutrina dos apóstolos. Então, lá naquele livro, a gente descobre, por exemplo, que se fazia a ceia no domingo e não no sábado. Né? A Bíblia fala a respeito disso, mas depois do que é escrito na Bíblia, então esse livro foi escrito para mostrar algumas coisas dessas doutrinas dos apóstolos. Então isso é muito importante a gente buscar, né? A gente entender como era a forma de culto. Uma outra coisa, já para cá, acho que 30, 40 anos atrás, em algumas igrejas, não se podia, primeiro a questão do instrumento, né? O instrumento não se podia ter guitarra, essas coisas, não se tinha esse tipo de, nas igrejas mais tradicionais não se tinha. Os instrumentos era piano. O único instrumento que era permitido era um piano. Né? Não tinha o teclado, então era o piano que era permitido. Guitarra de forma alguma, porque guitarra lembrava rock, e se dizia que rock é do diabo, então não tinha esse tipo de instrumento. Na primeira igreja que eu pastoreei, durante 13 anos, logo quando eu cheguei lá, não se podia fazer um monte de coisa, bater palmas também não podia, algumas roupas também eram proibidas, por exemplo, quando eu coloquei, por exemplo, a bateria, foi um escândalo, né? Mas aí, devagarinho, eu fui convencendo as pessoas da necessidade da gente ter uma bateria, e a gente colocou a bateria. E a maior briga
né? E foi quando a gente começou a fazer uma maior briga, não, uma crítica, umas críticas que haviam, foi quando a gente começou a fazer as serenatas. Como essas serenatas, pastor? Bom, tinha um irmãozinho que estava fazendo aniversário, então a gente ia, às vezes meia-noite, 11h30 da noite, a gente ia acordar esse irmãozinho na casa dele, com a cumplicidade dos seus irmãos, mãe e parente, e aí a gente ia para acordá-los. E a gente levava os principais instrumentos, que era o atabaque, e o atabaque foi um problema seríssimo para entrar dentro da igreja. Né? E o atabaque e o violão, né? E a panderola. E aí a gente levava esses instrumentos e ia fazer barulho na rua. Isso deu tanto sucesso que teve pessoas não crentes que pediam a gente para que a gente fizesse isso. Né? E fez com que a igreja ela pudesse se revigorar, se revitalizar a partir dessa forma de adoração nas ruas. Ninguém se chateava, não, gente. Ninguém se chateava. 11h30 da manhã, as pessoas abriam as portas para ouvirem aquilo que a gente estava cantando em louvor a Deus, em engrandecimento pelo aniversário de alguém. Isso foi, com certeza, foi uma bênção, foi um sucesso. E aí, só para a gente elucidar aquilo que eu estava dizendo, né, o livro chamado Didaquê, que significa ensino ou doutrina, que era baseado lembrando Atos capítulo 2, versículo 42, que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e assim por diante. E aí, para a gente finalizar, o texto do início, né? Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Né? E aí que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu sei que se alguém aí tiver alguma pergunta a fazer, né, tá aí, podem abrir os microfones para fazer alguma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram acrescentar. A gente está aqui para responder. Amém? Amém, queridos? Estão aí, né? Pastor, muito obrigado pela essa palavra maravilhosa, quase que não saía. É a chuva. Eu estou com medo da internet, que tá chovendo aqui em Tibiri. Mas foi bênção de Deus. Tá? É sempre um prazer. Assim, é muito bom ouvir suas mensagens, porque a gente percebe que existe uma dedicação e o Espírito Santo tem ligado a isso. Principalmente, esse foi eu lhe convidei porque eu sei o quanto o senhor ama música, né? Precisar de um violão, né? Um violonista, já posso contar com o senhor. Mas foi muito bom. E eu quero terminar louvando ao Senhor junto com os irmãos. Alguém está aberto aí, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta ao pastor, fique à vontade, enquanto eu vou pegar o violão ali para a gente terminar louvando ao Senhor. Eita! Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não sei se dá tempo ainda. Fique à vontade, pastor, o senhor falou aí sobre dar o melhor, né? Naquilo que a gente pode fazer. E teve um caso na Bíblia que eu conversei até com Ramos na época, eu disse que foi o caso de Uza, né? Usar, no caso. Que ele estendeu a mão e tocou na arca e acabou sendo fulminado naquele momento. E eu olhei aquele texto, né? E eu disse, eu liguei para Ramos imediatamente, eu disse, Ramos, rapaz, foi isso mesmo. Eu tô lendo aqui e a partir daquele momento, né? Tá lá em 1 Samuel, a partir daquele momento eu disse, rapaz, que Deus
Que eu pensei, né, que Deus carrasco da pílula esse, rapaz? Pode? E Ramos foi me explicando, né? Foi tirando as minhas dúvidas e dizendo dos critérios, né? Do passo a passo que Deus pediu para Davi, né? Porque Davi foi induzir Uza a cometer um erro que custou a vida dele naquele momento. E trazendo para a gente hoje, a gente muitas vezes, como o senhor disse, a gente não se prepara o suficiente para fazer algo, né? E acha que quando é para o nosso Deus, a gente pode fazer de qualquer forma. Porque existe dois pontos: as pessoas que não têm a capacitação para isso e precisam melhorar, e existe aqueles que têm a capacitação, mas por negligência não faz, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre por essa situação na Bíblia, que nos remete, né, a entender uma situação de adoração, né, que Deus pediu que se fizesse e por alguma razão no caminho ele fez o que não era para ser feito, que era tocar na Arca da Aliança. Olha só, existe uma música que, pelo menos, eu já cantei muitas vezes, né, na minha igreja, e essa música, quando eu comecei a fazer uma releitura a respeito dela, e talvez até com base nesse texto que você acabou de citar, eu comecei a analisá-la com olhos diferentes. É aquela música que diz: derrama tua Shekinah sobre nós. Acho que todo mundo aí deve conhecer, né? Derrama tua Shekinah sobre nós. Shekinah é a poderosa presença de Deus. Então, se eu disser, por exemplo, e Deus se manifestar com a sua Shekinah, com a sua presença, aqui onde eu estou, por exemplo, não vai restar absolutamente nada de mim. O ser humano não consegue resistir à majestade e ao poder de Deus. Lá em Isaías, quando Deus se apresenta lá em Isaías, por exemplo, né, Isaías, ele diz assim: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e vi a glória do Senhor, vou morrer. Por quê? Porque nós não conseguimos resistir à presença poderosa do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva cantar esse hino, porque Deus, na realidade, não vai se manifestar para nós em poder e glória, porque a gente não resistiria. No caso do texto, o Uzá, por exemplo, o problema dele é que ele tentou ver a glória, ele olhou para dentro e viu a glória do Senhor. Ninguém sobrevive à presença de Deus. Ninguém consegue sobreviver à presença de Deus, à poderosa presença de Deus. A gente tem um resquício. Qual foi a estratégia de Deus para isso? Foi mandar Jesus. Porque Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele pôde se manifestar em poder e glória, no estado humano, né? E a gente consegue vê-lo em estado humano no momento que ele se apresentou aqui, né, no início do século. Então, esse poder de Deus manifestado, a gente não suporta. Então, quando a gente ora ao Senhor, e a gente sente aquele arrepio, aquilo não é absolutamente nada, uma unha do poder de Deus. Né? Não é quase nada. Imagina o poder, a glória de Deus se manifestando em nossa presença. Então, é nesse sentido. Né? A nossa adoração, o nosso louvor, o nosso engrandecimento, quando a gente tem... Se você tivesse, por exemplo, uma alegria, daquele tipo de alegria que você não consegue suportar, o seu coração bate muito forte, você não consegue ficar desse jeito meia hora porque você morre. Como diz o Matuto aí, bota os bofos para fora. De tanta alegria, você não consegue, não dá para aguentar tanta alegria. A mesma coisa a presença de Deus. Se Deus se manifestar em poder e glória aqui, a gente não suporta. Então, o que aconteceu com ele foi porque ele desobedeceu, ele olhou para a glória de Deus e aí ele não consegue sobreviver à presença, à glória de Deus. Ninguém consegue. Ninguém consegue sobreviver a isso. O exemplo que eu dei foi o de Isaías. Em outros casos, né, no caso de Manoé, por exemplo, de Sansão, Manoé é o pai.
A mãe de Sansão, por exemplo, ficou com muito temor porque viu um anjo. E ela achou que ia morrer porque tinha visto essa pequena manifestação do anjo. Né? Então a gente tem no Antigo Testamento um temor muito grande por essa manifestação, nesse sentido. Amém, pastor. Alguma outra questão ou pergunta? Pastor Jailton? Pois não. Manu. Oi, Manu. Pastor, está me escutando? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. Eu só queria mencionar 3 pontos que me chamaram muita atenção nessa aula de hoje, porque, assim, a gente que já participa do Ministério do Louvor, está na igreja há um tempo, assim, considerável, sempre que a gente conversa sobre adoração, sobre louvor, todos esses pontos são citados. Mas como a palavra de Deus é renovadora dentro da nossa vida, porque sempre é importante visitar todas essas coisas que o senhor falou. E uma coisa que me chamou muita atenção foram 3 pontos, quando o senhor falou a respeito de uma das formas de adorar, como ir à igreja. No início da pandemia, pastor, eu pensei que as igrejas e as escolas seriam as últimas coisas a voltarem. E me surpreendi e também entendi quando a igreja foi uma das primeiras coisas a se flexibilizar, exatamente pela necessidade que nós temos de comungar com os irmãos. Como esse processo da adoração vertical é complementar a horizontal e vice-versa, nesse processo de corpo de Cristo. Então, como a igreja é importante na questão da adoração como um propósito de vida. E outra coisa que me chamou muita atenção, pastor, até porque nesse período também eu revisitei vários textos de Tiago, foi quando o senhor falou da questão de não se calar diante das dificuldades. E aí o senhor colocou um ponto muito importante, que o senhor falou assim, que Tiago escreve exatamente pela necessidade de crescimento que a gente tem. Então, assim, é compreender o processo de dificuldade, enfim, de adversidade dentro da vida do crente, mas como uma necessidade de crescer. E aí, para mim, é extremamente complementar quando o senhor coloca também a questão da procura de aperfeiçoar-se. Eu entendo esse aperfeiçoamento também de maneira espiritual, um aperfeiçoamento na graça. Só um minutinho. Um aperfeiçoamento na graça e no conhecimento de Deus. Então, assim, são coisas muito complementares nesse processo da adoração como propósito de vida. E como foi abençoador na minha vida escutá-lo hoje à noite. Amém, minha irmã. Amém. Eu agradeço. Porque, na realidade, a gente gosta só de adorar a Deus, a gente se sente melhor adorando a Deus. Ou quando está passando por uma dificuldade muito grande, aí tem pessoas que buscam adorar a Deus. Buscam, mas muito mais no sentido de adorar, não, no sentido de pedir misericórdia, graça ao Senhor, para que Deus abençoe, tire aquela dor, tire aquela angústia. Mas a adoração a Deus precisa ser uma coisa contínua, nas coisas boas ou não. Né? E precisamos aprender lá, segundo Tiago mesmo, a gente precisa aprender a agradecer a Deus quando vem a dificuldade, porque a dificuldade nos mostra que existe um Deus que está preocupado com a gente. E esse Deus que está preocupado conosco, por exemplo, não é à toa que a gente está aqui agora. Diante dessa pandemia, mesmo diante dessa pandemia, não é à toa que a gente está aqui agora. Nós estamos sendo provados. Cada um de vocês que estão aí estão sendo provados. A igreja está sendo provada. Mas a igreja está sendo provada para ser aprovada. E a igreja não pode ser aprovada sem prova. Prova é isso. Né? A prova vai dizer, depois que você termina a prova, aí o professor vai dizer para você, foi aprovado ou não foi aprovado. Então, estamos passando pela prova. Né? É como, acho que é Lázaro que canta, passando pela prova dando glória a Deus. Estou passando pela prova dando glória a Deus. É meio complicado, mas é importante que a gente passe pela prova, que a gente glorifique a Deus, que a gente exalte ao Senhor, porque a nossa recompensa não é uma recompensa que está aqui embaixo. Gente, esqueçam. Tentem começar a esquecer das coisas que estão aqui. Tentem começar a esquecer das coisas materiais. Porque a nossa salvação está escondida em Deus.
não mais na matéria. Né? A gente não tem que se preocupar mais, eu vou comprar uma televisão com 259 polegadas. Esqueça isso. Viva numa simplicidade maior, porque nada do que tem aqui, nada, absolutamente nada a gente vai levar. Então a gente tem que preparar o nosso tesouro, né? Nosso coração, né? Tem que estar voltado para Deus, buscando sempre a Deus. Não tem mais o que ganhar aqui, não. Mesmo que Jesus demore para voltar. Né? Mas não tem mais o que a gente ganha aqui. Aqui é só passageiro. Somos forasteiros numa terra distante, mas nós somos cidadãos dos céus. Nos preocupemos com isso e o restante, vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o Senhor. O restante é o restante. Né? Apenas nos dediquemos a glorificar a Deus. Alguém mais? Tem mais alguém, pessoal? Que quer falar, Renan? que quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Oi? Tá ouvindo? Renan, tá ouvindo? Ricardo? Graça e paz, amados. Amém? Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Realmente foi uma palavra muito edificante. Assim como Manu, um ponto que me prendeu muito é realmente assim, o conhecimento que a gente tem de ter de Deus, como adorador. Como adorar sem conhecê-lo. Né? A gente, às vezes, muitas pessoas pecam justamente na falta do conhecimento de Deus. É o que o senhor falou. Quando a gente conhece as escrituras verdadeiramente, a gente consegue passar pelo crivo aquilo que a gente está cantando. E consegue refletir sobre o que a gente está cantando, não somente abrir a boca e fazer. Se a gente começar só a abrir a boca e executar, a gente vai se tornar artista e não adorador. Então, isso é muito importante na nossa vida, e o senhor colocou de forma muito abençoada, posso assim dizer, nas nossas vidas. É algo que essa pandemia tem nos ensinado, é isso, né? É entender realmente quem é Deus. Que a gente às vezes vivia uma vida tão tranquila, de certa forma assim falando, que a gente ia vivendo por viver e buscando as nossas aquilo que a gente queria realizar. E eu acredito que essa pandemia fez a gente refletir muito sobre verdadeiramente para quem nós existimos, né? Por que nós existimos e por quê. Então isso é muito importante, é assim, não só como pessoas, como adoradores, mas acima de tudo como servos, para que a gente possa entender a quem a gente adora. Então Deus abençoe profundamente, pastor, assim, o senhor foi muito feliz, e é isso daí, é impossível não ser guiado pelo Espírito Santo e não abençoar vidas. Então que o Senhor Jesus abençoe sua vida, viu, pastor? Amém. Uma coisa que eu aprendi, não é, foi com o Dr. Augusto Cury, um dos livros que eu li dele, é que nós ficamos psicoadaptados com as coisas. Ou seja, muitas vezes a gente passa a cantar um hino e a gente não sente mais a letra dessa música. A gente canta por cantar, canta porque já decorou. E a gente não sente mais o teor, a letra da música. Assim como o texto bíblico. Às vezes você lê um texto, por exemplo, um texto extremamente conhecido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente não sente mais o poder desse texto. Né? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, que seria basicamente o original dele. A gente não sente mais o potencial desse texto na vida da gente. Simplesmente a gente cita. A mesma coisa são as músicas que a gente canta. A gente começa a cantar, e a gente não sente mais o poder, a potência, o potencial que tem as músicas, porque a gente ficou psicoadaptado a ela. Então a gente não lembra mais, a gente não tem mais aquilo como essência na nossa vida, isso é verdade. Ainda à disposição. Alguém mais, pessoal, quer falar? Ramos, o pessoal tá aí, Cristiano, um bocado de gente aí que tá tudo com suas fotos. Se quiser fazer alguma observação, senão a gente vai dar seguimento para os finalmente e passar para Ramos. Mais alguém? Fale agora. Oi. Oi, cara. Pastor, oi. Eu queria só colocar em si
dizer que essa aula de hoje foi muito edificante, né? E tenho certeza que, assim como eu, muitos têm aprenderam bastante. E eu concordo plenamente com o pastor, com o que o senhor colocou, com relação o quanto nós nos acomodamos e o quanto a gente a gente se deixa, como eu posso dizer, se vou usar essa palavra mesmo, se acomoda, no caso, né? Com os louvores, com a ida à igreja. Quando o senhor falou na relação de que as pessoas falam, né? Hoje o culto não foi bom. Hoje eu não gostei do culto. Hoje o pregador não deu uma boa palavra. O louvor hoje foi péssimo. Então, eu já escutei muito isso, né? Durante os meus anos de cristã. Eu já escutei bastante isso. E a gente fica a pensar, né? Onde está a nossa adoração? Porque eu ouvi desde muito pequena que eu aceitei a Cristo, né? Eu comecei a caminhar com a minha mãe para a igreja. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Então, eu sempre escutei que a minha adoração começa ao sair do meu lar, né? E quando eu chego ao culto para adorar o Senhor, a minha adoração está ali, tá? Deve estar pronta. Então, vou dar seguimento a isso. E as pessoas hoje, elas levaram o culto à igreja como simplesmente algo rotineiro. É a minha rotina, né? Todos os domingos eu deveria estar na igreja para, às vezes, digamos, só para bater o cartão, vamos dizer. E esqueceram do verdadeiro sentido da adoração, do verdadeiro sentido de cultuar, do verdadeiro sentido de estar em comunhão com os irmãos, do verdadeiro sentido de adorar ao Senhor. Então, eu tiro para mim também como exemplo, e tiro para mim como algo muito edificante durante essa pandemia foi onde estava a minha verdadeira adoração, em que estava baseada, em que estava firmada a minha adoração. E essa pandemia me ensinou muito com relação a isso. Será que eu estava levando a minha adoração como algo rotineiro, como algo que eu deveria fazer, né, bater o meu cartão sempre, todos os domingos estar na igreja, era algo que deveria ser feito, né? Mas não, eu conseguia resignificar e identificar realmente qual era o verdadeiro sentido da adoração. E tudo que o senhor falou hoje nesta aula só veio para me trazer e me esclarecer ainda mais e fortificar o que eu já havia aprendido durante essa pandemia, o que eu venho aprendendo durante essa pandemia. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor. E essa aula foi muito, muito edificante mesmo, não só para mim, mas tenho certeza que para cada aluno, para cada irmão que está escutando nesta noite. Amém. Amém, minha irmã. Deus abençoe. Eu sempre vi a questão do culto, por exemplo. Por exemplo, se tem uma igreja, ela tem 100 pessoas, então tem que ter 100 cultos diferentes. 100 formas de cultuar a Deus, porque o meu culto é pessoal. Você não está na igreja para... Tudo bem que a gente está em comunhão, cultua a Deus, mas Deus recebe, a forma de Deus receber o nosso culto não é coletiva. Ele recebe coletiva, mas não é coletiva, é individual. O teu culto é individual. Porque às vezes você está na igreja e às vezes você não está louvando a Deus, você não está engrandecendo ao Senhor. A tua cabeça está distante. Então Deus não está recebendo aquela adoração, Deus não está recebendo aquele louvor, porque aquele louvor, aquela adoração não existe, porque você não está ali. Então cada pessoa numa igreja oferece a Deus um culto. Isso é sensacional, porque o teu culto é pessoal. Querendo ou não, o teu culto é pessoal. Você pode estar junto com os irmãos, mas Deus vai receber a tua oração, o teu louvor, de forma individual. Glória a Deus. Amém. Queridos, vamos chegar ao final, né? Essa aula abençoada, porque se formos continuar assim, falando sobre esse tema, a gente passa a noite
Vamos fazer uma vigília aí online. Porque é muito bom, assim, louvar o Senhor e estudar exatamente aquilo que a gente gosta, né? A gente trabalha na igreja com essa... Nós fomos convocados e entendemos que apenas estamos fazendo uma função, mas a nossa vida tem que ser realmente uma vida de adoração. E eu quero fechar cantando com os irmãos um hino que todo mundo conhece por ser do louvor, que é Adorador por Excelência. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Peço agora a Renan que termine fazendo a oração final. Desde já agradeço o pastor por ter aceitado esse convite, viu, pastor? Estou muito feliz. Fique à vontade, fico sempre à disposição. Amém. Amém. Pastor Jair, eu queria fazer um convite ao senhor. Pois não. Botar o senhor na escala, viu? Esse mesmo. À disposição. Estou à disposição. Ou eu perdi o áudio aqui. E aí, Renan? Vamos orar, gente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque às vezes as situações, as circunstâncias nos fazem, de alguma maneira, retroceder, esmorecer. Mas glórias ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Já fazem 4 meses que a gente está distante da tua casa, em atividades. E em breve nós regressaremos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, servindo, né? Colocando a mão para darmos aquilo ou retribuirmos aquilo que o Senhor fez por nós. E, acima de tudo, Pai, nos confiando no Teu reino, nos confiando nas Tuas coisas. Que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Jailton. Muito obrigado pela vida dele. Muito obrigado, Senhor, porque ele trouxe algo da Tua parte, algo para edificar nossas vidas como Ministério de Louvor. Obrigado pela vida de cada um que se comprometeu,
que colocou em seu coração a disposição, o tempo, Senhor, para a gente passar essa 1 hora de aula, e a gente pôde tirar as nossas dúvidas, a gente pôde fazer observações daquilo que foi trazido para nós. Então, nós só temos a te agradecer por todas as coisas. Que o Senhor possa continuar a abençoar o pastor Jailton e abençoar todos nós como Ministério Louvor, e que sempre o Senhor possa ter muita misericórdia, muita graça e perdoar os nossos pecados. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar uma noite de paz, um restante de semana abençoado, e que o Senhor possa continuar a estar conosco todos os dias. Muito obrigado, Senhor, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado, pessoal. Boa Amém. noite a todos e que Deus abençoe. Pastor Jair, muito obrigado mais uma vez, tá? Por nada, querido. Amém. Deus abençoe. Tchau, gente. A paz.